A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. No passado dia 10 deste mês de setembro, terça-feira, comemorou-se o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, como o próprio nome indica, prolonga-se por todo este mês que estamos a passar. E este mês dedica-se, sobretudo, à prevenção do suicídio. Ou seja, aposta na valorização da vida, porque é prevenindo que se vai evitar muitas coisas. Ainda, infelizmente, é tido como tabu esta temática. Ainda choca muito a parte emocional dos indivíduos. Mas para haver formação nesta área, tem que haver informação. Sem informação, não poderá haver formação. Portanto, é preciso que se fale disto abertamente, sem qualquer tipo de pejos nem de preconceitos. Vamos falar disto. O suicídio, caros amigos, é uma das maiores causas de morte entre os seres humanos. Estudos estatísticos relacionam como fatores comuns no suicídio os transtornos psiquiátricos, o uso abusivo de álcool ou outras substâncias, a perda de emprego, problemas financeiros, o fim de relacionamentos amorosos ou de amizade, exposição a situações de violência, trauma ou abuso, dor ou doenças crónicas, etc. e por aí fora. Estes índices significativos de suicídios a nível mundial provocaram a necessidade de formação específica de profissionais de saúde para encontrarem as melhores providências. A doutrina espírita esclarece-nos que um dos desígnios de Deus é que nos tornemos espíritos puros e em todas as nossas reencarnações que nos aperfeiçoemos com a realização de provas, vencendo a influência da matéria, aprendendo as leis divinas e adquirindo as chamadas virtudes pelo esforço próprio. Por isso a vida é preciosa. Ela dá-nos a oportunidade de evoluirmos. E é por ser a vida preciosa que a providência divina, o Pai, o Criador, dotou todos os seres inteligentes do instinto de conservação. Entretanto, mesmo com o trabalho de médicos e instituições e a revelia do instinto de conservação, os suicídios continuam a acontecer. Pergunta-se porquê. Na questão 703 do Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores esclarecem-nos que o indivíduo não deve, pode, claro, mas não deve abreviar a vida voluntariamente, sob nenhum pretexto. Ele tem, porém, o seu livre-arbítrio e ninguém pode impedi-lo de se matar, embora saibamos que ele vai sofrer sempre as consequências deste ato hediondo. Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores e de comunicações recebidas de vários espíritos que se suicidaram, realizou uma abordagem profunda sobre o suicídio, deixando registros valiosos em muitas páginas das obras fundamentais do Espiritismo, especialmente no Livro dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno e na chamada Revista Espírita. Agora vamos ver só alguns textos que Kardec escreveu e vamos começar aqui pela Revista Espírita de julho do ano de 1862. Portanto, vamos, caros amigos, vamos lá atrás um pouco, em 1862. E o que é que ele dizia naquele ano? Dizia que o suicídio pode ser considerado como um mal social, uma verdadeira calamidade. Ora, um mal que regularmente arrebata de 3 a 4 mil pessoas anualmente num país, estamos a falar em 1862, arrebata de 3 a 4 mil pessoas anualmente no país e que segue uma progressão ascendente, não é devido a uma causa fortuita. Ele deve ter uma causa radical, o que deve chamar a atenção da ciência e a solicitude das autoridades.
Em semelhante caso, limitam-se a verificar o género de morte e o modo empregado para consumá-la, enquanto é negligenciado o elemento essencial, o único que nos poderia pôr a caminho do remédio. O motivo, que é o motivo determinante de cada suicídio. Porque cada caso é um caso. Os elementos. Que elemento essencial é esse que a ciência negligencia? E o que seria esse motivo determinante de cada suicídio? Na questão 27 do mesmo livro, o Livro dos Espíritos, pergunta-se: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E eles respondem sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Portanto, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Agora vejamos a questão número 79, que traz importante esclarecimento sobre a formação dos espíritos. Pergunta-se: pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Eles respondem: evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Nós podemos, caros amigos, deduzir destas duas questões, da 27 e da 79, que do elemento material deriva toda a matéria, inclusive os nossos corpos físicos, e que os espíritos resultam do elemento inteligente. Portanto, compreendemos que o elemento essencial, portanto, citado neste texto da revista Espírita, que acabamos de ler, é o espírito, que é negligenciado pela ciência. A observação que se repete neste texto de julho de 1861, quando diz: não levando em conta o elemento espiritual, a ciência se acha impotente para resolver uma porção de fenómenos e cai no absurdo de querer tudo atribuir ao elemento material. É sobretudo na medicina que o elemento espiritual representa um papel importante. Quando, caros amigos ouvintes, quando a medicina, quando os médicos o levarem a questão espiritual, levarem-se a questão em consideração, enganar-se-ão menos do que agora. Aí terão uma luz que os guiará mais seguramente no diagnóstico e no tratamento das moléstias, pois toda a causa reside no espírito. O corpo, este corpo que nós trazemos, que um dia vai ficar debaixo da terra, é um campo de efeitos. É onde se observam os sintomas que foram causados nos desequilíbrios espirituais. Mas por que é que o acreditar na existência do espírito faria que os médicos se enganassem menos e se colocassem em melhor posição contra o suicídio? Agora, para esta questão, vejamos porque é que Allan Kardec faz este alerta, iniciando com a seguinte e importante informação no texto de título Estatística de Suicídios, 1862. Diz assim: infelizmente, enquanto a medicina só levar em conta o elemento material, privar-se-á de todas as luzes que lhe traria o elemento espiritual, que representa um papel muito ativo num grande número de afecções. O Espiritismo revela-nos a causa primeira do suicídio. As tribulações da vida são ao mesmo tempo expiações de faltas cometidas no passado e provas para o futuro. O próprio espírito as escolhe com vistas ao seu adiantamento, mas pode acontecer que durante a execução da obra ache a carga muito pesada e recue antes da sua conclusão. É então que ele recorre ao suicídio, o que o retarda em vez de fazê-lo avançar. A doutrina espírita, caros amigos, ensina-nos que o espírito encarnado, ou seja, portador deste corpo de carne, sob a influência da matéria, esquecido das resoluções que toma ao escolher as suas provas no mundo espiritual, não consegue suportar as tribulações da vida e a abrevia
o que prejudica a sua caminhada evolutiva. A calma, caros amigos, prevenção, a calma e a resignação. Estas duas situações de calma e de resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação. Aquele que está certo de ser infeliz por um dia e de estar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Só se desespera se não vir um termo para os seus sofrimentos. E agora pergunta-se, o que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não menos que um dia? Mas aquele que não acredita na eternidade, na imortalidade, que acredita que tudo nele se acaba com o fim da vida, na morte, no cemitério, se estiver oprimido pelo pesar e pelo infortúnio, só vê um termo na morte. Nada mais esperando, acha muito natural e mesmo muito lógico abreviar os sofrimentos pelo suicídio. Lá está mais um resultado da proliferação das doutrinas materialistas do nihilismo, do nada. Entender que somos, caros amigos, entender que somos espíritos imortais em constante aperfeiçoamento e que as tribulações da vida podem ser consequências de vidas passadas e provas para a construção de um futuro mais feliz, por isso mesmo não devemos interrompê-la. E isso, quando temos essa consciência, isso desperta em todos a esperança e nos dá forças para suportarmos as dificuldades com paciência e fé. Fé baseada na razão, na certeza, e não na fé cega. Esse entendimento fornece um vasto caminho a ser explorado e trabalhado com objetivo na prevenção ao suicídio. Nós encontramos, como entendem os espíritos imortais, o recorrer ao suicídio, aquele que se suicida, no fundo, e temos que respeitar estes irmãos, no fundo não se querem matar, querem sim livrar-se da dor. E alimentam a ilusão de se livrarem dos sofrimentos que os acometem. Nós sabemos que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas que nós já falamos, tudo isto numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionando o que eles chamam de cobardia moral. Portanto, aquele que é materialista, que não crê que já viveu outras vidas, e isso já está comprovado. Se quiserem ler, por exemplo, Brian Weiss, que não é espírita, e até era uma pessoa cética, mas podem ler livros de Brian Weiss, por exemplo, Muitas Vidas, Muitos Mestres, é um bom livro para lerem. Portanto, aquele que é materialista e que não crê que já viveu outras vidas, que as suas tribulações são expiações ou provas e que não crê na vida futura, não compreende que o suicídio só retarda, só atrasa e em muito, e aqui estamos a falar em questão de séculos, só retarda o seu progresso, a sua felicidade, demorando-se nas provas e nas vidas em mundos inferiores de provas e expiações. E além do mais, afasta-o durante muito tempo dos seus entes queridos, pois estará a emitir energeticamente ondulações, estará a sintonizar noutra frequência de onda que é incompatível com a dos entes queridos, por exemplo, que tomaram outro rumo melhor. Sobre as ideias materialistas,
Allan Kardec alerta para a responsabilidade dos que as propagam. A responsabilidade daqueles que defendem as doutrinas materialistas e as divulgam. Ele diz que a propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se tornam seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Contra isso, talvez objetem que nem todos os suicidas são materialistas, de vez que há pessoas que se matam visando o ir mais depressa para o céu, entre aspas, e outras para se unirem mais cedo aos que eles amaram, aos seus entes queridos. É verdade, mas é incontestavelmente o menor número destes que não são materialistas. Portanto, matar-se para ir para uma zona melhor é um ledo engano, um terrível engano. Assim como também matar-se para se juntar aos seus entes queridos que já o precederam para a imortalidade. É um ledo engano. É ilusão. O que se deve pensar, isto na questão 945, o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E eles respondem, insensatos, porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. Porquê é que trabalhar seria a solução para o homem suportar melhor a existência? O progresso entre os espíritos é fruto do seu próprio trabalho, mas como os homens são livres, trabalham no seu próprio avanço com mais ou menos atividade ou negligência, segundo a sua vontade. Apressam assim ou retardam o seu progresso e, a consequência, a sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros ficam estagnados por longos séculos nas posições inferiores. São, portanto, os próprios artífices das suas situações, feliz ou infeliz, segundo esta máxima do Cristo, que diz a cada um segundo as suas obras. E aqui, caros amigos, já para terminar, neste assunto que é complicado, estamos a simplificar o máximo possível, mas é preciso falar-se disso, é preciso informar para depois formar. Na questão 943, pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Prestem atenção a esta resposta. Eu vou repetir. 943, questão 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E os espíritos superiores respondem numa só frase: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O desgosto da vida, o mais das vezes, é fruto da saciedade. O homem que tudo usou, não vendo nada além, está na situação do bêbado que, tendo esvaziado a garrafa e nada mais nela encontrando, a quebra. Os abusos e os excessos de toda a sorte conduzem forçosamente a um enfraquecimento e uma perturbação das funções vitais. Daí uma porção de doenças cuja fonte é desconhecida, que são julgadas causativas quando são consecutivas. Daí também uma sensação de falta de coragem e de desânimo. Portanto, caros amigos ouvintes, isto é uma parte deste assunto sobre o suicídio que este mês de setembro vem nos alertando
para a prevenção e para a valorização da vida. Valorizar a vida para prevenir que este número aumente. No próximo sábado, ainda estamos em setembro, vamos continuar com este assunto, porque este mês é o Setembro Amarelo, é dedicado a isto, e nós devemos esclarecer, nós devemos contribuir, cada um à sua maneira. A vida continua, aqui todos os sábados, contribuiu, digamos, com estas singelas palavras sobre esta temática. Vamos todos olhar mais uns para os outros. Vamos prestar mais atenção àqueles que convivem connosco dentro do mesmo teto, no mesmo lar, na mesma casa. Vamos abraçar mais as pessoas e menos os tablets e menos a televisão. Vamos falar mais. Vamos perguntar o que é que se passa contigo. Está tudo bem. Mas aprofundar as questões. Tirar um tempinho para falarmos em família. Tirar um tempinho para falarmos com um colega de trabalho que está-se a isolar. Prestar atenção a esse colega, a um amigo, às vezes um desconhecido que está na rua a pedir esmola. Dar-lhe a parte material, mas falar com ele. Falar com essa pessoa. Ouvir. Muitas vezes eles querem desabafar. Tirar um tempinho para ouvir. Isto, a partir do tal abraço, pode evitar muita desgraça. E não custa nada, meus amigos. Os abraços são gratuitos. Vamos doar mais de nós. E temos tanto para doar. Não nos fechemos em conchas. Todos nós somos corresponsáveis por tudo o que acontece neste mundo, nesta aldeia global, onde estamos todos mentalmente, espiritualmente interligados. Marcamos assim encontro para o próximo sábado, na continuação desta mesma temática do Setembro Amarelo. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.